Oi, pessoal, tudo certo? Eu sou a Ana Luísa, eu sou aluna de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre e eu faço parte de um projeto super legal de contação de histórias. E agora, nesse videozinho do YouTube, eu vim contar pra vocês uma história muito legal sobre a bondade das pessoas. O nome desse conto é um conto dos irmãos Grimm. Eu acho que vocês já ouviram falar, aqueles irmãos alemãos que faziam um monte de histórias de fada. E o título desse é A Abelha Rainha. Era uma vez 2 filhos de um rei que saíram para uma aventura, mas eles acabaram levando uma vida muito selvagem, muito tumultuada, de forma que eles não estavam mais voltando para casa. Então, o filho mais novo, que se chamava Tolinho, partiu à procura de seus irmãos. Mas quando finalmente os encontrou, eles zombaram dele, dizendo que, sendo tão ingênuo, como poderia ele querer ganhar o mundo, o que os dois não haviam conseguido mesmo sendo muito mais espertos. Os 3 irmãos, então, partiram juntos e chegaram num formigueiro. Os irmãos mais velhos queriam desmanchar o formigueiro para ver as pequenas formigas com medo, levando embora seus ovinhos. Mas o Tolinho disse: "Deixem os bichos em paz, eu não suporto que os perturbem." Então, os irmãos prosseguiram na sua viagem e chegaram num lago, onde nadavam muitos, mas muitos patos. Os 2 irmãos queriam apanhar alguns patos e fazer churrasco com eles. Mas Tolinho não permitiu e disse: "Deixe os bichos em paz, eu não suporto que os matem." Por fim, eles chegaram numa colmeia, onde tinha muito mel, a ponto de chegar a escorrer pelo tronco da árvore. Os 2 irmãos mais velhos queriam botar fogo na árvore e sufocar as abelhas para poder pegar o seu mel. Porém, de novo, Tolinho os impediu e disse: "Deixe os bichos em paz, eu não suporto que os queimem." Finalmente, os 3 irmãos chegaram a um castelo, em que só havia cavalos de pedra nos estábulos e não se via ninguém. Eles caminharam por todos os salões do castelo até chegarem a uma porta que tinha 3 fechaduras. No meio da porta tinha uma janelinha pela qual se podia olhar para dentro. Eles viram um homenzinho acinzentado sentado numa mesa. Chamaram o homenzinho 1, 2, 3 vezes, mas ele não ouviu. Finalmente, o homenzinho se levantou, abriu as fechaduras e saiu. Ele não disse nada, mas os levou para uma mesa muito bem servida de comida. E depois que comeram e beberam, os 3 foram conduzidos, cada um a seu próprio quarto. No dia seguinte, o homenzinho acinzentado se aproximou do irmão mais velho, acenou e levou ele para uma mesa de pedra, sobre a qual estavam escritas 3 tarefas, após as quais o castelo podia ser libertado da maldição. A primeira tarefa dizia que na floresta, sob o musgo, havia as pérolas dos colares das filhas do rei, 1000 pérolas ao todo, que precisavam ser procuradas e, se antes do pôr do sol ainda faltasse alguma pérola, aqueles que as procurava viraria pedra. O mais velho foi até lá e procurou o dia inteiro, mas quando o dia chegou ao fim, ele só havia encontrado 100. Aconteceu o que estava escrito. Ele virou pedra. No dia seguinte, a aventura cabia ao segundo irmão, mas esse não se deu melhor que o irmão mais velho, posto que ele não encontrou mais que 200 pérolas e também virou pedra. E por fim, foi a vez do nosso Tolinho. Ele procurou as pérolas do musgo, mas era muito difícil encontrá-las, e o trabalho era muito lento. Ele então se sentou sobre uma pedra e começou a chorar. Mas ao levantar a cabeça, viu a rainha das formigas, cuja vida e as de outras 5.000 outras formigas ele um dia havia salvado. E não demorou muito para que os pequenos animais encontrassem as pérolas e as reunissem todas num monte. A segunda tarefa, porém, era mais difícil: buscar no lago a chave do quarto da filha do rei. Quando Tolinho chegou ao lago, os patos que ele um dia havia livrado da morte se aproximaram, mergulharam e resgataram a chave do fundo do lago. A terceira tarefa, no entanto, era mais difícil. Das 3 filhas do rei que dormiam, a mais nova e a mais amável devia ser escolhida. Mas as 3 filhas eram idênticas e não se diferenciavam em nada, a não ser que antes de dormir elas haviam comido várias guloseimas.
A filha mais velha tinha comido um torrão de açúcar. A do meio tinha comido melaço e a mais nova tinha comido uma colher cheia de mel. Então, a abelha rainha, da colmeia que Tolinho havia protegido, se aproximou e provou da boca das três. Por fim, ela pousou na boca daquela que havia comido mel, e assim o filho do rei reconheceu a escolhida. O encanto se quebrou e todas se libertaram do sono, e quem havia virado pedra voltou à forma humana. Tolinho se casou com a mais nova e mais amável princesa, e se tornou um rei bom após a morte do seu sogro. Os seus 2 irmãos, porém, receberam como esposas as 2 outras irmãs, que não eram tão queridas quanto a filha mais nova do rei. E era isso. Esse é um conto sobre a bondade das pessoas e como ela pode nos ajudar em várias situações que, fazendo bem a outra pessoa, um dia esse bem volta para nós. Eu espero que vocês tenham gostado do livro, que é um livro muito especial para mim, e tenham um excelente dia com muito mais histórias.